o dano muscular não causa hipertrofia. Aquela história do no pain, no gain, ela já passou faz um tempo. Eu sou o Everton Crivoy. Eu sou o Brendo Martins e a gente vai explicar para vocês porque essa variável, o dano muscular, não é relevante para a hipertrofia. E olha que interessante, né, Breno? Um artigo publicado já tem até um tempo no European Journal of Applied Physiology, em 2017, por um grupo de brasileiros aqui, do Felipe Damas, comandado pelo professor Carlos Ugrinovich, da Escola de Educação Física da USP. Eles mostraram bem feitinho ali na biologia molecular como que funciona essa relação do dano e da síntese proteica, né, para onde que ela vai. E parece que o dano muscular não é importante para a hipertrofia, é isso? É isso, basicamente eles tentaram verificar se tinha uma relação entre o dano muscular, síntese proteica e hipertrofia. Então, basicamente, o que eles viram é que o dano muscular acontece em maior magnitude no início do treinamento, né? Está até relacionado ali com a dor muscular, com o efeito da carga repetida, porém esse dano muscular diminui. Mas a hipertrofia acontece após as 4 semanas, após 5 semanas, e a síntese proteica ela se direciona, de fato, a partir dessa 4ª ou 5ª semana para a hipertrofia. Inicialmente ela acontece mais para a reparação tecidual. Então essa reparação tecidual ela concorre com a hipertrofia no começo, aparentemente, né? Isso é bem legal porque assim, a gente até tem aumento da síntese proteica. Então quando a gente vai para estudos que mostram assim, eu fiz o treinamento, eu tive dano, eu aumentei a síntese de proteína miofibrilar, isso é importante também, tá? A proteína miofibrilar é aquela proteína que vai realmente aumentar a sua quantidade de sarcômeros, que é o que forma o seu músculo, actina, miosina, é o que faz a contração muscular, isso que importa para a hipertrofia. Então essa síntese a síntese proteica especificamente da proteína miofibrilar, ela até aumenta quando eu tenho mais dano. Só que ela não vai para o aumento da área de secção transversa, que é a hipertrofia. Ela vai para reparar esse dano nas primeiras semanas. E aí a gente tem uma outra coisa legal com o treinamento, que é o efeito do dano repetido, né? Isso, o efeito da carga repetida, que basicamente você sente dor muscular, você tem um dano muscular na primeira sessão de treinamento, certo? Quando você repete esse treino uma segunda ou uma terceira vez, aquele dano muscular é atenuado e a nossa percepção de dor também é atenuada. E a gente verifica, né, quando a gente lê os artigos, o que o Damas verificou é que teve uma correlação invertida. O dano muscular diminuiu, síntese proteica se manteve elevada, só que um pouquinho mais baixa do que nas primeiras semanas, mas a partir disso que aconteceu o aumento da hipertrofia miofibrilar, basicamente, né? Tem até um gráfico legal, se a gente conseguir demonstrar. Vamos ver o gráfico? Aqui. Vamos lá, deixa eu passar aqui, ó. E a gente vai para o gráfico do artigo. Olha esse gráfico que bacana, ó. Então, a gente vê ali essas ondas, né? E embaixo são as semanas de treinamento, ou seja, a primeira semana de treinamento tá uma ondulação um pouco mais amarela, ou seja, está mostrando que a síntese proteica está relacionado com o reparo, né? E aquela parte lá de cima, a pontinha verde com a síntese proteica relacionada à hipertrofia, então algo bem insignificante, algo não significativo, mas com o passar das semanas, a síntese proteica ela começa a se relacionar de fato ali, não com a reparação tecidual, mas sim com uma síntese proteica direcionada para a adição de sarcômeros, né? Você enxerga também, Everton? É isso aí, ó. Então aqui tem a linha pontilhada aqui, ó, tá vendo? Uma linha pontilhada mais laranja aqui, ela mostra o dano muscular. E a outra linha aqui, ó, ela mostra a hipertrofia, tá? Ó. Então a gente vê aqui que a síntese proteica ela é grande, em amarelo é o que foi relacionado ao dano muscular. E em verde, como o Brendo trouxe aqui, a parte da hipertrofia, orientada para a hipertrofia miofibrilar. Conforme esse dano vai diminuindo na segunda, terceira semana, a síntese proteica também vai diminuindo, mas ela vai sendo direcionada ou orientada mais para a hipertrofia e não para o dano. Então a ideia não é ter o dano, a ideia é gerar um estímulo, um certo nível de estresse, que esse estresse seja repetido para que o dano vá sendo cada vez mais, vai sendo diminuído ao longo das semanas e eu tenho, apesar da minha redução na síntese proteica total, um redirecionamento para a hipertrofia, que é o que ele vê lá depois, né? Que ele coloca aqui nessa figura como X, né? O que é X? X é quando eu tenho ali pouco dano e já tenho um aumento ainda mais da hipertrofia, dessa síntese direcionada,
que é quando eu já sou um indivíduo bem treinado, né? E aí na prática, como que a gente resolve isso, né? Então aquela ideia de o treino pegou, o treino doeu, essa ideia não existe, né? Exatamente. Então, quando a gente pensa no senso comum, que a gente pensava ali 10 ou 15 anos atrás, é que os treinos que causavam a dor muscular, ou seja, até quando a gente trocava o treino, porque a variação de estímulo, ela faz com que recomece aquela questão do dano muscular de fato, né, do efeito da carga repetida. Então, trocar o treino trazia a sensação que o treino novo estava sendo melhor porque eu estava sentindo dor muscular, mas isso não acontece de fato. Então, é basicamente isso que o Everton falou. A gente não precisa de uma grande variação de exercícios, trocar carga sempre para ficar sentindo que o treino pegou. É uma frase típica da parte prática, né? Tanto que, pensando em outros artigos, tem artigos mostrando que uma variação muito grande de exercícios, uma variação diária e de forma aleatória, atenua a hipertrofia. Então, a hipertrofia, ela fica pior se a gente tiver muita variação de exercício e algo que não for realmente planejado. Isso é bem legal, né? Essa coisa da variação do exercício até atenuando a hipertrofia, né? Quanto que eu preciso variar? Se a gente pegar pela parte de treinamento é um processo sistemático e repetitivo, onde eu tenho que ter um aumento da sobrecarga. A sobrecarga ela pode acontecer pelo aumento do estresse. Vamos trocar sobrecarga por estresse. Eu posso ter um estresse talvez variando, mas toda vez que eu tiver um estresse variando, pode ser que eu tenha um efeito diferente em relação a dano, a adaptações, e eu posso ter um estresse por volume, um estresse por intensidade, um estresse diminuindo o intervalo de recuperação. Tem diferentes maneiras de eu manipular esse treinamento. Hoje, uma das maneiras de manipular o treinamento para hipertrofia muscular parece que é muito relacionada a volume. Eu tenho que ter uma quantidade de volume. Quanto essa quantidade de volume? Pô, tem artigo mostrando de 8 até 50, né? Mas a gente fica numa faixa aí de 8 a 20 séries por grupo muscular por semana. Não é por sessão, é por semana. E isso vai depender do quanto mais treinado eu sou, parece que mais séries eu vou precisar fazer. Quanto menos treinado eu sou, menos séries eu vou precisar fazer. E tem a ideia também que eu preciso gerar um certo estresse. Aí a gente vai entrar na briga, que eu nem quero entrar hoje aqui, estresse metabólico, estresse tensional. Para mim não dá para dividir as duas coisas, né? Toda vez que eu tenho tensão, eu tenho metabolismo. Toda vez que eu tenho alguma alteração metabólica ali, muito provavelmente é induzida por uma alteração tensional. Então a galera fica querendo dividir isso, mas o que eu tenho na verdade é um estresse. E eu preciso acertar um determinado estresse para conseguir ter esse aumento de síntese. Na prática, a gente fala em repetições de reserva, que é o que a gente aplica no nosso treinamento também, com quem busca aumento de massa muscular, né, Breno? Como é que funciona a parte de repetições de reserva? Repetições de reserva, para quem se interessa um pouco mais, tem um artigo dos Uros que vocês podem pesquisar, que vocês vão verificar ali o artigo que ele validou essa escala. Mas, basicamente, repetições de reserva são quantas repetições eu consigo fazer, além daquelas que eu realmente executei. Por exemplo, eu fiz 10 repetições no supino. Se eu falar que eu tenho 2 repetições na reserva, quer dizer que eu acho que eu faria no máximo mais 2 repetições, que eu faria com 12 repetições, tá bom? E o que a evidência nos mostra é que com cargas moderadas, entre 8 e 12 repetições, a gente consegue chegar próximo da falha ali, 3 repetições, 2 repetições na reserva, que eu consigo ter uma hipertrofia tão significativa quanto a que eu teria se eu chegasse na falha. Se a gente fizer com cargas leves, quando a gente pensa em cargas leves, são aquelas cargas de 15 a 30 repetições. Só para deixar claro, a gente também consegue uma hipertrofia significativa com uma série de 30 repetições, o que não é usual, mas é possível sim de se ter hipertrofia. Porém, com essas cargas mais leves, com essas intensidades mais leves, dizendo melhor, é necessário chegar um pouco mais próximo da falha, ou até mesmo a falha, para a gente conseguir ter uma hipertrofia realmente significativa, tão significativa quanto aquelas séries que a gente faz de 8 a 12 repetições tradicionalmente. Sabe o que eu acho legal e interessante assim é que também tem essa parte do qual o volume, né? De volume de treino. Então vamos lá, parece que quanto mais treinado eu sou, isso a gente já sabe, não é? Parece, quanto mais treinado eu sou, maior o estresse que eu preciso para gerar uma adaptação. Então, se eu sou muito treinado, parece que chegar próximo à falha ali ou até falhar é uma estratégia interessante. Se eu sou pouco treinado, eu não preciso ir tão perto da falha. Eu fico, como o Breno falou, 3, 4 repetições em reserva. Então, se eu fizer 10 repetições, tenho que parar com a percepção que eu conseguiria ter feito 13 ou 14 e entrar na falha. Só que a galera, quando vai para a prática, acha que... E o Breno trouxe uma coisa bem importante, que
30 repetições, 40 repetições ou 6 repetições, se você gerar um estresse parecido, ou seja, parar perto dessa falha muscular, a hipertrofia vai ser quase da mesma magnitude, praticamente da mesma magnitude. O que vai mudar é a força. Quanto mais peso eu levantar, mais forte eu vou ficar. Só que quando a gente vai para a prática, a galera coloca a matemática da 4 de hipertrofia 4 de 8 a 12, resistência é de 12 a 15, força de 4 a 6, mas na verdade isso não importa muito. O que importa é o esforço que eu vou colocar para realizar isso. Então não adianta fazer o que está na moda aí do treino fofo, chama do como você quiser, mas tipo, eu vou fazer 4 de 8 a hipertrofia. Aí como separa o 8? Pô, separa o 8 percebendo que dá para você fazer mais 5, 6 repetições. Ou você faz uma série que o pessoal faz muito, que é a série piramidal, decrescente, série decrescente. Ou, por exemplo, eu tenho uns amigos que eles vão lá treinar, você fez quanto? Eu fiz 4 de 8 no supino. Você bota quanto? 20 de cada lado, na última eu boto 25. Cara, então as 3 primeiras você fez abaixo do que você deveria, né? Então a gente precisa mudar alguns conceitos nesse sentido da prática profissional. Nesse último caso, o indivíduo pode falar, mas eu estou treinando sim e estou vendo que estou tendo resultado. Eu realmente ganhei massa. Se você treinar com uma boa frequência, mesmo que você não faça um treino ótimo, você vai ter hipertrofia. Mas não quer dizer que isso possa ser melhorado. Então é basicamente isso, ajustar a intensidade, ajustar o número de repetições para cada carga. E o que o Everton falou o número de repetições acaba não sendo tão relevante. O importante é você ajustar o estresse, o estímulo dentro de cada série. E uma outra variável que ele falou é sobre essas questões. Uma zona de força máxima, uma zona de potência, uma zona de resistência de força. E geralmente a galera inclui hipertrofia ali no meio disso, mas na verdade esses 3 primeiros são manifestações de força. Hipertrofia não é uma manifestação de força. Então, independente da manifestação de força que você esteja treinando, você consegue uma hipertrofia na mesma magnitude. Por quê? A força ela depende de 2 adaptações diferentes, tá? Que é a hipertrofia, aumento de sarcômeros em série, né? E a segunda é uma adaptação neuromuscular. O que acontece é que se você treinar com mais peso, menos repetições, você vai ganhar mais força, porque apesar de você ter uma mesma hipertrofia, aumentar o músculo da mesma quantidade, quando você treina mais pesado, você tem um recrutamento diferente entre cada série. A cada repetição você recruta mais fibras, mais motoneurônios. E aparentemente esse estímulo faz com que a adaptação neural, ou seja, o aumento de recrutamento de unidades motoras, a frequência de disparo, seja mais otimizada. Então, treinar mais pesado, com menos repetições e mais peso, causa mais adaptação neural e por isso o ganho maior de força. Não ganha mais força porque você realmente teve mais hipertrofia, porque na verdade isso não acontece. Então a força depende de 2 adaptações, e essas 2 adaptações podem acontecer de formas diferentes durante o período de treinamento, dependendo da forma como você ajusta o estresse, né? O número de repetições, o peso levantado, o número de séries também, uma outra variável importante. Vou fechar 2 coisas que o Breno trouxe aqui que são bem importantes e que eu acho legal, né? Que eu falo, ele foi mais delicado, eu sou mais agressivo. Eu falei, hipertrofia não se treina, a gente treina a força e as suas diferentes manifestações. A hipertrofia é uma adaptação decorrente da maneira como você organiza a carga de treinamento. Isso é muito importante e a ideia do quanto maior, mais forte também não é verdade. A gente é especialista em treinamento de força para ciclistas, triatletas, a gente faz os caras ficarem fortes sem aumento de massa muscular, certo? Mas essa foi a ideia, discutir um pouquinho da hipertrofia, tirar essa ideia de dano muscular e hipertrofia muscular, isso não existe. A gente tem que começar a pensar o treinamento de força de uma maneira mais científica, mais embasada. Recado final, Breno? Algum recado final ou não para o vídeo de hoje? É isso, esteja embasado na sua prática, procure bons profissionais, se você não for um profissional de educação física, se você for alguém que treina. E deixe aqui embaixo, deixe algum comentário indicando algum tema que você acha interessante para a gente discutir, porque o que vocês querem é relevante para a gente. A gente vai buscar explicar muito bem isso para vocês. E fiquem atentos aos próximos vídeos, aos próximos conteúdos que nós vamos postar. Certo, Everton? Certo, é isso aí. Curtiu, né, o vídeo? Gostou? Segue a nossa página aí, vamos começar a atuar aí um pouco mais forte no YouTube. Esse foi o nosso primeiro vídeo, nosso piloto dessa primeira leva, né? Obrigado por acompanhar até o final. Dá um like, curte ali a nossa página que vai ter muito mais coisa pela frente. Valeu, abraço. Galera. Obrigado. Até mais.